Senhor para a nossa meditação, para o nosso estudo nessa noite, dando sequência aos nossos estudos da confissão de fé. Abra sua Bíblia em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 12 até o verso 15. Quero que os irmãos ouçam com fé aquilo que falei nesse texto, que vamos tentar usar como base para o nosso entendimento acerca daquilo que vamos tratar nessa noite. Então, Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Irmãos, em nossas considerações sobre as doutrinas bíblicas expostas em nossa confissão de fé, nós estamos tratando sobre a seção ou sobre a parte que começa a explicar ou a tratar sobre os decretos de Deus. Tá? Nós vimos nos últimos estudos que Deus, em sua eterna soberania, decretou todas as coisas, decretou as circunstâncias que determinam o futuro. Ele escreveu a história, seu início, seu meio, seu fim. Ele não escreveu a história e deixou o mundo correr, ou a história não vai acontecendo segundo apenas as nossas decisões, ou o curso que nós determinamos. Não, tudo foi Deus que fez, tudo foi Deus que decretou, então tudo está segundo a sua obra. Nós vimos também que no controle da história, nem mesmo o pardal cai se Deus não permitir. Nós vimos isso aqui na outra oportunidade. Só que esta afirmação da soberania de Deus, essa afirmação do controle de Deus, dos decretos de Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas, acaba causando um nó em nossa mente. Porque veja, se Ele decretou tudo, quer dizer que Ele decretou também o pecado? O pecado foi decretado por Ele? Como entender o pecado, ou a entrada do pecado, ou a origem do pecado no mundo? E o interessante é que essa acusação, ou essa dúvida na mente de muita gente, acaba gerando, acaba causando, acaba levando o povo a fazer algumas acusações, utilizando dessa premissa, tá, para diminuir a fé ou a lógica do cristianismo. Porque veja, nós sofremos dois ataques, ou nós sofremos alguns ataques diante dessa ideia de como o mal surgiu, ou de quem criou o mal. Nós sofremos dois ataques com isso. Porque veja, o mundo diz: se Deus criou, se o Deus que vocês creem decretou todas as coisas, então Ele criou o mal, tá? E se Ele criou o mal, isso é um absurdo. Então, nós não podemos acreditar que exista um Deus que criou todas as coisas, que inclusive criou o mal. Esse é um ataque constante do mundo contra a fé bíblica. Só que os ataques não são meramente externos. Nós temos ataques também internos, de próprias pessoas dentro da igreja, dentro da fé, que acreditam e que argumentam que se o pecado existe e Deus criou tudo o que existe, como o pecado não é culpa de Deus?
Tá? Nós temos um ataque externo do mundo que diz que não é possível acreditar que exista um Deus que criou o mal. Inclusive, quando você vai ler as matérias nos jornais ou nos sites, quando se trata, eu vou falar um pouco sobre a calamidade, mas quando fala acerca da calamidade, as pessoas começam a comentar e dizer: ué, eu sei, por que está Deus? Se Deus existe, por que ele permitiu que acontecesse isso, um tsunami ou um terremoto, quando a gente morresse? Tá? Nós sofremos muitos ataques no mundo ligados a isso, dizendo que não é possível Deus existir porque existe tanto mal no mundo. Por outro lado, sofremos ataques da própria igreja, dentro da própria igreja, dúvidas que se levantam porque as pessoas não conseguem entender como é que o mal funciona. Tá? Então veja, hoje nós tentaremos entender esse problema, o problema do mal. Tá? E a nossa confissão de fé, que nós, nesse trecho que já lemos aqui várias vezes, ela diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso nós estudamos. Tá? E aí, a sentença que vem a seguir diz: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e nem violentada é a vontade da criatura. Veja bem, a nossa confissão afirma categoricamente que Deus não é o autor do pecado. Mas como é que nós podemos explicar isso? Tá? Semana passada, nós começamos a trilhar o caminho da resposta, de entender a origem do mal e de entender como Deus não é o autor do mal e nem a vontade humana é violentada. Tá? Semana passada nós começamos a estudar sobre a relação que existe entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Vimos que a Escritura atesta essas duas verdades que aparentemente são contraditórias. Tá? Fala sobre a soberania de Deus quando olhamos a Escritura, e trabalhamos isso semana passada, vimos textos, vimos como isso acontece dentro da Bíblia. Vimos sobre um Deus que controla toda a história, sobre um Deus que é providente, que ordena, como diz um teólogo, até mesmo o caminho que a poeira faz no ar, faz segundo a vontade de Deus, tá? E faz para o louvor da glória de Deus. Mas também vimos que a Escritura também fala que nós, seres humanos, pessoas conscientes, que nós não somos robôs, que não somos manipulados, que temos uma consciência pensante, que somos seres dotados de volição, de vontade, de moral, que tomamos decisões e não somos forçados a tomar tais decisões, somos livres diante disso, como nós vimos semana passada. E a questão que nós tentamos responder é: como essas duas coisas se relacionam? Como soberania de Deus e responsabilidade humana estão entrelaçadas de tal maneira que Deus não seja o autor do pecado e que o homem não tenha sua vontade violada quando peca. E nós chegamos a uma conclusão, que sim, são duas verdades que estão na Escritura, mas que nós não temos como explicar a relação entre a soberania de Deus e a vontade ou a responsabilidade humana. É um mistério, é uma tensão que existe dentro da Escritura que nós não temos como explicar, porque a própria Escritura não revela. É uma verdade que deve nos levar à humildade, a nos render aos pés da revelação de Deus, que por mais que nós não saibamos responder essa relação, ela está na Escritura. Nós vimos textos onde o mesmo acontecimento revela a soberania de Deus e revela a responsabilidade humana. E nós não temos como explicar como isso acontece. Mas está na Escritura, precisa ser entendida, precisa ser olhada com humildade, porque nós precisamos
a buscar no Senhor compreensão e orientação e humildade para poder viver a nossa vida cristã. Então, nós concluímos aquela primeira parte, semana passada, entendendo que Deus determina todas as coisas, os acontecimentos da história, de tal forma que Ele não é o responsável moral pelas decisões humanas. Foi isso que nós fechamos no nosso estudo semana passada. A grande questão é que mesmo Ele estando no controle de tudo, que Ele tenha ordenado tudo, Ele não é o responsável pelas más decisões dos homens. Que como ser volitivo, pensante, o homem é responsável pelos caminhos que tem. Falamos desse paradoxo, dessa tensão, mas a questão é, como é que ela nos ajuda a entender a entrada do pecado no mundo? Como é que ela nos ajuda a entender o mal, a origem do mal? Tirando a culpa de Deus, mostrando que Deus não é o autor do pecado, e mesmo assim, a entrada do mal ou essa ação não fere a soberania de Deus como Senhor e controlador de todas as coisas. Então, vamos tentar dar um passo a mais nesse caminho para o entendimento a respeito do pecado. Então, veja bem, sempre que nós olhamos para a Escritura, nós percebemos, veja bem, que o mal moral, o pecado, sempre é tratado como algo que possui uma origem humana, tá? Guarde isso porque vai ser muito importante para o entendimento do nosso estudo. Sempre que olhamos para a Escritura, nós percebemos que o mal moral, o pecado, sempre é tratado como algo que possui origem humana. As criaturas agem de forma livre e responsável com as causas imediatas das suas próprias ações morais. Porque se Deus fosse a causa imediata de todo ato, isso nada mais, nada menos seria do que panteísmo. Deus é tudo. Se pensássemos assim, seríamos acusados de ser panteístas. Mas não é esse o entendimento que nós temos. O que acreditamos é que Deus é o Criador e Ele é distinto da sua criação. E constantemente nós vemos Deus preordenando, que foi o que nós vimos, situações de pecado, mas ao mesmo tempo Ele sempre trata esse mal moral como provindo do próprio indivíduo, do próprio homem, tá? Que é o homem que age na criação e na ação e na autoria daquele ato pecaminoso. E nunca o pecado é visto como uma autoria divina. Como é que é o raciocínio? O homem é o homem, na Escritura, sempre é revelado que é o homem que age na criação, na ação e na autoria do ato pecaminoso. Porque, como nós sabemos, Deus não pode pecar. O pecado é uma ação ou um desejo contrário aos princípios morais de Deus. Então, se Deus não realizasse o que Ele quer fazer, ou se Ele faz coisas contraditórias ao que Ele quer que seja feito, por definição isso seria pecado, e atribuiríamos a Deus pecado, só que Deus não pode pecar. Tá? E o texto de Tiago é muito claro. O texto de Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Tá? E o interessante, pensando o que Tiago quer nos dizer aqui. Ele está dizendo que quando olhamos para o nosso pecado, nós precisamos considerá-lo sempre como um ato humano e nunca como um ato divino. Você percebe? Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que
que quando esta o atrai e seduz, então aí ele começa a mostrar o que essa cobiça vai produzir: pecado, morte, tá? Então, a origem do pecado, da nossa pecaminosidade, é sempre humana. Nós que geramos o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você percebe que ele afirma que o pecado surge dos nossos desejos, que estão dentro de nós e não de Deus? Porque a afirmação aqui é simples, tá? O pecado não é projetado em nós por Deus, não é colocado por Deus, não é Deus que nos leva a cometer o pecado. Mesmo sendo Ele soberano, mesmo que Ele tenha determinado toda a história, o homem segue o seu próprio desejo, os seus próprios instintos, e o leva a cometer o pecado. Lembre-se da soberania de Deus e da responsabilidade humana que falamos semana passada. Esse paradoxo é importante para entender essa questão. O triste é que um esforço para explicar esse paradoxo leva as pessoas a colocarem a culpa sempre em uma das partes, ou na responsabilidade humana, ou na soberania de Deus. Nós encontramos muito isso, tá? Alguns que pendem para a responsabilidade humana, eles tentam mostrar que a justificativa para entender o pecado está no livre-arbítrio do homem. Veja, nós somos informados sobre que o homem possui uma livre agência, nós falamos aqui, consciente, que ele toma as decisões de acordo com a sua natureza, com a sua vontade. Só que isso não é a mesma coisa que livre-arbítrio, ou arbítrio livre, tá? Que seria o livre-arbítrio a capacidade do homem de fazer escolhas morais sempre voltadas para o bem. Isso é livre-arbítrio. Mas como nós sabemos, o nosso arbítrio está inclinado para o mal. Inclinado para o mal. Então não tem como o homem ter um livre-arbítrio para poder escolher o bem, sendo que a sua vontade é morta no pecado. Ele sempre vai escolher o mal. Tá? Essa é a ideia que temos. Minha vontade, meu querer, não são mais livres. Eles estão mortos e vão sempre pender para o mal. Está entendendo? Porque veja, afirmar que o arbítrio do homem é livre para fazer suas escolhas é levantar o homem a um estado que ele não está e rebaixar Deus do seu estado soberano. Então, usar a terminologia de livre-arbítrio para explicar o pecado, deixando de lado a soberania de Deus, ou a relação que existe entre soberania de Deus e responsabilidade humana, é negar toda a Escritura. Você não pode pender para um lado para outro. Tá? Deus é soberano até mesmo em nosso pecado. E vimos isso na história de José, nos acontecimentos de José. Lembra que nós até tratamos no final. Vocês, como é o texto de Gênesis 50? Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tomou. Mas aí nós mostramos que o termo original é: vocês intentaram mal agindo daquela maneira. Só que Deus intentou bem com vocês agindo daquela maneira. Então há uma relação entre as duas questões. Tá? Deus é soberano até mesmo em nosso pecado, mas Ele não é responsável por nosso pecado. Nós o somos. Antes de mais nada, tem que tratar do que é o pecado. Porque muita gente pensa no pecado só como uma ação concreta, quando o pecado é uma deficiência em si. Deus não criou essa deficiência no ser humano. Ele não foi criado. Deus não pode ser colocado no motor do pecado em si,
o homem, como foi criado perfeito, não pode ser responsabilizado por um ato falho de escolha. Sim. Nesse sentido, então, as pessoas A gente vai chegar no final. As pessoas tendem, às vezes, a projetar uma certa substancialização, uma certa força no pecado, então, na verdade, ele é uma causa deficiente, né? Por pensar nisso. Sim, sim. Isso é muito interessante, porque isso vai nos levar ao que realmente é o pecado. Porque veja, esse peso, essa visão das pessoas de colocar sempre de um lado da balança acaba gerando algumas dificuldades. Outros erram por pender apenas para a soberania de Deus, colocando em Deus a culpa pelo pecado. Tá? Esses que assim pensam acreditam que a Escritura não pode apresentar paradoxos. Que a Escritura não tem como apresentar uma tensão ou apresentar algo que ela não possa responder. Nós sabemos que Deus resolveu não revelar algumas coisas. Isso é claro na Escritura. Tá? Mas aqueles que pendem apenas para a soberania de Deus, para colocar Deus como autor do mal, eles colocam justamente isso. Não pode haver essa tensão. Então, logo, se não há essa tensão, Deus é o responsável pelo pecado. Então veja, vamos lá. A gente vê Deus controlando tudo. Vemos Deus determinando todas as situações do pecado e vemos que os homens o seguem, agindo segundo o seu próprio coração. Mostrando que Deus não é o culpado por tal ato, mas sim o homem. E eu vi uma ilustração bem interessante que eu quero passar para vocês. Porque assim, o Éden nos ajuda, como disse o Gabriel, a entender tudo isso. Porque veja, volte lá para Gênesis, o texto que nós lemos, Gênesis 2. Gênesis 2. Veja bem, perceba que quando você começa a sua leitura de Gênesis, tá? Você percebe que nos relatos da criação, ao final de cada dia, qual é a informação que nós encontramos? E viu Deus que era bom, tá? Então, ao final de cada dia, nós encontramos a afirmação de que tudo era bom. Deus cria o homem do pó da terra e ao final diz que é muito bom, tá? Tudo é criado em um contexto sem pecado, tá? Nós temos um contexto sem pecado na criação. E nesse contexto, e somente nesse contexto, o homem possui uma natureza limpa do pecado. Tá? O homem possui um arbítrio livre para escolher o que era bom e correto. Sim, aqui nesse momento. No jardim. Porque tudo era muito bom e tudo sem pecado. E tendo em vista que Deus colocou o homem no Éden para cuidar da criação, servir ao Senhor, você percebe que Deus colocou ele no jardim, deu serviços ao homem, e ele tem um arbítrio livre para escolher fazer o bem. Vamos lá. Porque, antes de chegar na aula, o homem poderia, lá na frente ele fez, né? O homem poderia simplesmente não querer servir? Sim ou não? Não poderia servir, não poderia cuidar do jardim, não poderia obedecer? Sim ou não? Ele fez mais tarde. Sim, porque ele fez mais tarde. O homem poderia não fazer, porque ele tinha um arbítrio livre para escolher entre fazer o que é correto e não fazer o que é correto.
Porque tem a ordem divina. Porque você tem uma noção de proibição. Se há uma proibição, desobedecer é errado. Mas ele sempre tinha tendência em obedecer. Ele Sim. escolheu obedecer até certo ponto. Sim, porque ele podia escolher. Pensando assim, ó, veja a diferença. Nós temos um pacto de relacionamento dentro do Éden. Só que nesse pacto do relacionamento, diferente do que nós entendemos, existe uma cláusula de saída, onde o homem poderia não permanecer ali. Hã? Não, nós não temos ideia de quanto tempo permaneceu ali. A ideia mais que o que aconteceu no Éden não era nem seria alguns estudiosos até como John Murray, eu nem colocou um pacto, era um teste, um período probatório. Eu estou usando o termo só para você entender, trazer uma luz ao que está acontecendo. Porque você tem um teste, mas você tem uma cláusula de saída, de escape. Tanto é que Deus, a gente percebe que Adão não foi pego de surpresa com a história da frutinha, que nem a maçã. Sim, não, deixa eu formular melhor. O trabalho de Adão no Éden era um trabalho forçado ou um trabalho que deveria ser feito por amor? Era um trabalho de fé. É um trabalho de fé, um trabalho de ser por amor. Mas como Adão provaria que o seu trabalho não seria forçado, que ele estaria ali por livre, por desejo, escolhendo obedecer? Você entende? Agora, qual é a válvula de escape que nós temos ali no Éden que levaria o homem a não obedecer? A árvore. Tá? Ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era essa árvore no contexto da criação? O teste, que foi pelo Gabriel. Era um modo, está lá a árvore, era um modo do homem deixar claro que amava a Deus de todo o coração e que esse amor não era algo obrigado e nem forçoso. Ele tinha prazer em obedecer, porque o seu arbítrio era livre. Entende? Deus está ali, você não vai comer. Ele pendia para o bem. Só que nós temos lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus simplesmente não tirou essa árvore de lá? Não, nem colocado. Ele plantou. Sim. Pesquisar. Porque a árvore estava lá. Eu creio que ele autorizaria mais tarde. Eu creio que mais tarde ele autorizaria. Sim. Não, a questão do... Claro que às vezes a gente trabalha com muito sim, né? E aí é muito difícil trabalhar com sim. Mas veja, nós temos Deus plantando uma árvore num ambiente sem pecado, tá? Num ambiente sem pecado, dando ordens para o homem. Veja bem, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. A árvore que foi colocada ali não era uma árvore diferente das outras. Era uma árvore num contexto em que ele podia comer de todas as árvores. Era a casca da banana. Não, eu vi um exemplo, deixa eu citar esse exemplo para você. Por exemplo, foi o que eu disse, é um terreno difícil de cuidar. Por exemplo, como é que você consegue demonstrar o seu amor por alguém? A sua fidelidade. Você demonstra fidelidade por não existir outras possibilidades, ou você mostra fidelidade mesmo existindo outras possibilidades, mas você entende que dentre todas, aquela é a melhor. Você escolhe errar. É isso que aconteceu no Éden. Então, Adão tinha um panorama maior, ele tinha uma... Sim. E com certeza ele ficou um bom tempo lá, porque ele Sim. tinha todos os Sim. então passou muito Isso não é do dia para a noite. Não foi Ele só passou, uma semana. ele passou um tempo só, a ponto de sentir a necessidade, a falta ou a necessidade de uma companheira, por observação, por Deus levá-lo a dar nome a casais, a pares. E ele, com
Sim, sim. E aí nós temos justamente, aí veja como a ideia do pecado, tá? A gente ainda vai tratar uma sessão sobre isso, sobre o que é pecado, mas veja, nós temos uma noção de que o homem está num ambiente perfeito, tá? Sem pecado, a árvore está ali, a proibição veio, e Deus está dando a ele, a Adão e a Eva, um modo de estarem com Deus por querer. Sim. Passou pelo mesmo teste? É aí. Assim. Parece. Sim. Não, a ideia, eu estava lendo um comentário, qual coisa assim. Nós não temos descrição da queda de Satanás de maneira clara. Nós temos textos que acabam. Nós temos textos que são utilizados por autores do Novo Testamento, tá? Que levam a pensar sobre a queda. Mas tudo que a gente sabe, ou que a gente pensa a respeito da queda, não é de algo concreto, detalhado, como nós temos aqui. Tá? Então aí o comentarista, ele vai dizer que você pode pensar da mesma maneira. Ambos foram criados, ambos puderam escolher obedecer ou E escolheu a rebelião. Escolheu a rebelião. Mas a diferença porque é que, tentaram ser justos. mas tem uma diferença, que o pecado de Satanás, por Satanás ser eterno, Sim. ele é eterno. Não, aí é uma comparação básica. Também era. Não, mas só que quando a comparação dele. Adão não era eterno, por causa do não tinha acesso às duas árvores, né? Vamos lá, vamos entender aqui. Vocês não têm uma noção do todo. A árvore da vida, que daria a vida, só vai ser dada no final, porque ele não comeu dela. Lá no Éden. Tá? Porque veja, vamos pensar no teste. Então, peraí. Ele está no Foi teste. criado limitado É, pela vida? Ele está no teste, Adão. Se ele passa no teste, Podia estar. ele ia para a vida. Alguns comentaristas chegam a dizer que o teste encerraria quando Adão tivesse um filho, porque ele não seria mais um representante legal, porque a partir do momento que é um casal só, toda a descendência depende das decisões dele. Tendo um filho, ele não responderia mais, porque agora se encerraria o teste. Alguns comentaristas tratam dessa maneira. Não colocou que teria sido quando ele tivesse perto da morte. Não sabemos. Não sabemos. Várias especulações. Até agora não vou melhorar. Mas aí, não. A eternidade do homem só viria se ele comesse da árvore da vida. É tanto que o que é prometido ao homem depois do fim aqui do Apocalipse é justamente comer da árvore da vida. Que é o que nos dá. Assim, nós temos várias especulações aqui. Se você for entrar aqui, nós temos comentaristas, gente boa, que diz que o homem comia sim da árvore da vida, que a árvore da vida representava a presença de Cristo, a presença de Deus, e a presença dele era perfeita lá, e ele se alimentava disso, é tanto que ele é expulso do jardim para não estar na presença de Deus. Então nós temos várias linhas aqui. Mas a ideia que temos, central, básica, mais tranquila para a gente entender, é justamente essa. Ao vencer, é tanto que ao vencedor dará de comer da árvore da vida, como está lá em Apocalipse. Ao vencer o teste, ele comeria da árvore da vida ou permaneceria eternamente na presença de Deus. Não obedecendo, ele é expulso do jardim. A ideia que eu quero mostrar para vocês é que a árvore está lá para mostrar que o relacionamento entre Deus e o homem não era forçado, porque o homem não conhecia nada além disso. Foi uma escolha dele, livre dele. Só que a partir disso, todas as decisões humanas são contaminadas pelo pecado. Aí a pergunta que eu faço é, não tem que mas chegar uma pergunta. Deus é responsável
responsável pelo pecado do homem porque colocou a árvore no jardim? Ou o homem é responsável pela sua postura e a sua decisão? Sim. O pecado nasce. Partindo dessa ideia aí, tudo era bom lá no Jardim do Éden. Aí a gente pode dizer que tinha alguma sombra do mal ali rodeando, porque antes mesmo dele comer do fruto, ele já toma no coração essa maldade, porque ele quer se igualar a Deus, é uma cobiça, uma soberba. Então, mesmo antes dele praticar o ato, eu acredito assim, que no coração isso já está. Então, assim, aquele mal já existia Não, mas sim, o mal já existia. e Porque, permeava ali. é porque nós temos o mal nascendo no coração de Satanás. A princípio. Lá atrás. Nós temos o mal nascendo no coração de Satanás. Mesmo Deus tendo determinado todas as coisas, Ele não é responsável pelo pecado do coração de Satanás. Tá? Satanás cai, leva consigo uma grande parte, tá? E o pecado está aí. Ele cria todas as coisas, bota o universo, coloca o homem no jardim. E aí você percebe que a árvore está lá. O homem tem o arbítrio livre para escolher o bem. E aí Deus disse: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Ele tem noção do certo e do errado. Então não é inocente. Não, há uma noção do certo e do errado. Porque se você observar também, a queda do homem não se dá necessariamente quando o homem toma o fruto. Sim, a queda do homem, ou o pecado do homem começa quando ele não age como cabeça. E provavelmente Sim. ele estava perto assistindo a cruz e ficou inerte. Calvino, nas suas institutas, vai tratar justamente sobre isso. Ele vai mostrar que a serpente, da forma que ela é sagaz, ela não vai atiçar o homem. Ele não vai tentar primordialmente o homem, mesmo que a sua ação tenha resquícios no homem. Mas ele tenta a mulher, porque a decisão da mulher quebra o princípio da autoridade divina, onde Deus estabeleceu o homem como cabeça. E o texto no original diz que a serpente, a mulher toma do fruto e come e dá ao marido quem está com ela. Que a nossa tradução não traduz assim. A ideia é que em todo o tempo da conversa da serpente com a mulher, o homem estava lá, vendo tudo, e não tomou uma postura de homem dizer: a reda de Satanás, e quem vai fazer isso é o próprio Cristo, que é o Adão verdadeiro. Essa é a postura. Ele deveria dizer: a reda de Satanás, porque é melhor obedecer a Deus, nem só de fruta viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Era essa a palavra que devia ser dada por Adão. Ele tinha esse conhecimento para convivência Com Deus, com o Criador. E essa postura vai ser realizada pelo verdadeiro Adão lá na frente. O Adão verdadeiro, o segundo Adão, vai tomar essa postura. Entendeu? Vamos devagarzinho. Para a gente ir. Então, como eu disse, a pergunta é: de quem é a responsabilidade do erro? De Deus colocou a árvore lá ou do homem que desejou comer? Do homem. O relato de Gênesis é um relato que coloca sobre Adão e Eva a culpa e a responsabilidade moral por aquela decisão. Tá? A serpente é o agente do mal, mas o homem poderia ter resistido, porque ele tinha a vontade livre do pecado, para não cair. Tá? Então veja, eles se envolveram no mal, eles são responsáveis pelo pecado. Não podemos negar que Deus organizou a história para que isso acontecesse. Mas isso não quer dizer que ele seja responsável pelo pecado ou que ele criou o pecado de forma direta.
Entendido? Hã? Satanás peca. Sim. Sim. Não. Não. Você entende. Eu, assim, não. O pecado nasceu no coração de Satanás. Sim, ele semeou. Só que o homem tinha o arbítrio livre para não escolher o mal. Então, quando ele escolhe, o pecado nasce no coração dele. Porque o pecado também não foi criado, o diabo não ser criador a ponto de... nós temos um pecado nascendo no coração. Veja, lembra que nós falamos que o paradoxo da responsabilidade, ele é complicado. Tá? Mas é o que temos. Então veja, porque se a gente pensar diferente disso, nós vamos dar ao diabo um status que ele não tem. Até porque ele também é criatura. E é isso que nós... Aí você pode pensar, e como nasceu lá? Não, o mal não pode ser eterno, porque ele não é uma causa, ele é um defeito. Um defeito. Então, Agostinho vai dizer que o mal é a ausência do bem. Entendeu? Aí ele vai nessa questão. Aí vai dizer, o frio é a ausência do calor. Então, você pode pensar, o mal é a ausência do bem. E aí você começa... Deus é todo bem, óbvio. Né? Mas ele criou tudo perfeito. Essa é a questão. Sim. Mas é essa a dificuldade que nós temos quando pensamos. Porque nós acreditamos que por ser divino, existe algo majestoso por trás quando pensamos no diabo. Porque pensamos no diabo e damos, como eu falei, damos ao diabo um status que ele não tem, de criador, de rei, de poderoso. Não tem nada disso. Ele é uma criatura que vai ser condenada. Eu até disse no sermão, não sei se foi domingo agora, no domingo passado, que eu disse assim, eu não estou querendo dizer para a gente ter pena do diabo. Mas a cada dia que passa, o diabo se angustia ainda mais, porque está perto da sua condenação final. E Cristo está lá ele já foi derrotado. E isso é uma criatura que vai ser condenada, como todos os ímpios, que vão ser lançados na segunda morte, tanto como o diabo e os anjos. Estarão no mesmo patamar, diabo, anjo e ímpio, sofrendo a condenação na terra. O desespero dele é tão grande que ele quer fazer o máximo possível que a palavra de Deus não se... E ele vai fazer esse estardalhaço todo, justamente. A maldade da nossa sociedade é um reflexo do desespero. É um reflexo do desespero do diabo. Simples assim. O que nós estamos vendo de brigas e disputas e, por exemplo, foi lido, eu não procurei para ver a veracidade, mas se o deputado leu no plenário, deve ser verdade. Então, assim, ele falou assim, olha, foi apresentada uma lei aqui, que vai ser votada amanhã, inclusive na leitura dele, que vai ser votada amanhã, onde se permite todo tipo de relacionamento. E aí ele é muito claro, ele faz a leitura. Então, o pai pode casar com um filho, com mais de um filho, com 5, porque lá diz, não importa a quantidade de pessoas, nem a consanguinidade. Então, aí você vê aonde a mente humana vai. Não, pois é, eu vi ele lendo no plenário. O deputado lendo no plenário, que era um projeto que ele disse vai ser votado amanhã. Sim. Aí eu falei,
Se for verdade, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, exortando aquele irmão que estava dormindo com a madrasta, ele disse assim, ó, nem aos pagãos se nomeia tal pecado. Você vê a gravidade da coisa. Então, sendo verdade ou não, você começa a observar onde o diabo quer levar. Por exemplo, em São Paulo, o governador de São Paulo proibiu uma cartilha, onde dizia na cartilha, para ensinar para ninguém de ensino médio, que ninguém nasce homem nem mulher. Que o seu sexo é determinado pelas circunstâncias da vida, a partir do seu crescimento. Mas como é que ninguém nasce homem, nasce mulher? Esse pessoal é louco. Porque todo ser que nasce com sexo definido. Não existe um gene. Não existe isso. Isso é loucura. Mas perceba como o diabo é louco, é sagaz, que leva as pessoas a acreditar tal coisa. Ou a defender tal coisa. E aí a tragédia toma conta da nossa